Cara, eu não esperava que isso ia acontecer, mas você precisa colocar aí na sua agenda que dia 18 de setembro a taxa Selic deve subir. Chance de alta na Selic cresce com projeções do PIB. O mercado amplia a aposta de alta de 0,5 ponto na Selic já em setembro. É isso aí, galera. O jogo mudou pesado agora, né? A gente sabia que a Selic não tinha mais previsão de queda, mas agora, na verdade, ela já está com previsão de alta. Muita gente falando na alta da Selic. Quer ver só? Tem gestor aqui falando que a Selic pode chegar a 11,5% no início de 2025. O JP Morgan falando que espera 4 aumentos na taxa Selic nas próximas reuniões. E veja aqui também vários gestores já projetando a Selic em 11%. É isso aí, galera. Mudou o jogo, a gente vai falar sobre isso, mas, obviamente, a gente sempre tem boas oportunidades. É o que eu falo. Nós, como investidores, estamos sempre do melhor lado. Porque se a gente não for para um lado, a gente vai para o outro. É só ler esse cenário aqui e fazer boas escolhas. Inclusive, vou falar duas classes, dois tipos de investimento aqui que devem performar muito bem com essa taxa Selic. Presta atenção. E descendo aqui, mas nessa matéria, eu vou dar um zoom nessa parte aqui, porque são as projeções que aqui os gestores estão fazendo. Então perceba, aqui ó, só 5% dos gestores acreditam que a taxa Selic vai ficar abaixo de 10,5% nesse momento. Mas a grande maioria, aqui ó, a partir de 10,50% a 11%, ou seja, uma alta da Selic já na próxima reunião do Copom. 39% acreditam nisso, sendo que a partir de 11 a 11,30, 34%. Então assim, se a gente pegar esse estudo aqui, 95% da probabilidade é que a Selic aumente. E obviamente isso não é o que ninguém quer, né? Por quê? Porque a baixa diminuição de uma taxa de juros aqui no Brasil, a Selic, favorece normalmente investimentos em bolsa de valores. Por quê? Porque quando a taxa de juros cai, esse dinheiro fica mais barato no tempo, digamos assim, isso favorece empresas. E quando favorece as empresas, isso é bom para bolsa de valores. Então, se a gente pensar, por exemplo, nos fundos imobiliários, por que seria interessante uma queda da taxa Selic? Porque aumenta o dinheiro, aumenta a circulação de dinheiro, a economia fica mais aquecida. Então, por exemplo, para lajes corporativas, escritórios, provavelmente com a taxa Selic caindo, teria mais demanda por escritórios, porque as empresas estariam melhor, né? Melhor das pernas, digamos assim. Então, mais procura por escritórios diminuiria a vacância dos fundos de lajes corporativas. Então, isso seria benéfico. Se a gente pensar, por exemplo, em shopping center, né? Com a população com mais dinheiro, porque a Selic caiu, as pessoas têm mais dinheiro para consumir. Isso é bom para os shopping centers e automaticamente bom para fundos de shopping. Também fundos de logística, porque se as pessoas comprarem mais em sites, em e-commerce, você precisa mais desses galpões logísticos, centros de distribuição próximos das cidades. Queda na taxa Selic seria muito bom para os fundos de tijolos. Só que o que a gente está vendo aqui nas notícias é que isso não deve acontecer tão rápido. Ou seja, fundos de tijolos vão sofrer no curto prazo, a partir do momento que eles estiverem sofrendo também, a cotação caindo, vai ficar mais barato, tá? Então, fundo de tijolo seria bom comprar barato, pensando num horizonte de longo prazo. Mas longo prazo aqui eu estou falando algo em torno de 4 ou 5 anos, pelo menos, tá bom? Por outro lado, fundos de papéis podem se sair bem. Daqui a pouco eu mostro mais sobre isso, só que eu tenho que fazer um alerta aqui, tá, pessoal? Quando a gente fala de investimentos, quando a gente fala de economia, nada é assim automático. Nada está assim escrito na pedra, sabe? O que eu digo normalmente sim, queda da taxa de juros é favorável à bolsa de valores. Então, o contrário também seria verdadeiro, ou seja, aumento da taxa Selic, que é o que a gente está vendo agora, seria prejudicial para a bolsa de valores. Sim, porque a economia estaria menos aquecida. Só que não é tudo assim automático. Por que eu estou querendo dizer isso? Porque em agosto a Bolsa de Valores aqui no Brasil, Ibovespa, as ações cresceu bastante, tá? Por quê? Porque tem outros fatores.
nunca é apenas um fator que determina preço. Então, assim, como eu disse para você, ia falar sobre duas oportunidades que eu vejo nesse momento. Uma delas é justamente a questão da taxa de juros lá dos Estados Unidos. Por que que eu estou trazendo isso aqui para a questão? Eu vou até colocar aqui os dados do Ibovespa nesse último mês, uma alta substancial, 8,95%. Se a gente pegar todo o período de 2024, não é uma alta tão grande assim, 2,85%, mas de um mês para cá isso cresceu bastante. E aí eu vou até colocar os fundos imobiliários aqui, nessa linha laranja aqui embaixo, para a gente ver que nesse um mês os fundos imobiliários não cresceram tanto assim quanto as ações da Bolsa de Valores. E um dos motivos para que isso aconteça é o dinheiro gringo, o dinheiro do estrangeiro. Nos fundos imobiliários não tem muito dinheiro que vem de fora do Brasil, é mais um investidor local mesmo. Já nas ações, quem faz dinheiro, né, quem faz preço no mercado de bolsa de valores no Brasil, de ações, é o investidor estrangeiro. Igual a gente está vendo aqui, essa matéria da revista Exame, a alta da bolsa vai depender dos estrangeiros. E a questão é, queda dos juros nos Estados Unidos aumenta o fluxo de capital internacional. Qual é a lógica aqui? A taxa de juros lá nos Estados Unidos, sim, essa vai cair. Percebe como a gente já vê uma mudança de cenário? Taxa de juros no Brasil deve subir, taxa de juros nos Estados Unidos deve cair. A taxa de juros dos Estados Unidos é como se fosse um imã, né? Ele atrai o dinheiro de todo mundo. Quando a renda fixa dos Estados Unidos está alta, isso atrai muito dinheiro. Se a taxa de juros lá vai começar a cair, pode ser que sobre mais dinheiro para os mercados emergentes, como o Brasil. Por quê? É muito mais arriscado investir no Brasil do que nos Estados Unidos. Então, qual é a primeira oportunidade que eu trago aqui nessa nossa conversa? É justamente aproveitar essa queda da taxa de juros dos Estados Unidos. Se você for olhar, eu vou até trazer aqui um número dos REITs, que são os fundos imobiliários norte-americanos, tá? Eu gosto de ver sempre esse índice aqui, ó, que se chama NAREIT, All REITs. Então, todos os REITs lá dos Estados Unidos, você pode procurar com esse código aqui, FNAR, tá? Seria ali um equivalente ao Ibovespa no Brasil, para você fazer seus estudos. Então, perceba que em um mês, esse índice dos REITs norte-americanos, que seria uma espécie de fundos imobiliários, cresceu 7,77%, tá? O setor imobiliário é muito sensível a juros, ok? Então, taxa de juros caindo lá nos Estados Unidos é dinheiro na veia para os REITs, para os fundos imobiliários americanos. Não fique de fora dos REITs, tá? Se a gente pegar aqui, ó, um período maior, ó, 6 meses, por exemplo, já é uma alta de 10%. Se a gente pegar de abril até agora, é uma alta de 20,99%. Isso daqui é só com a expectativa da queda da taxa de juros americana. Os fundos imobiliários norte-americanos estão surfando muito bem. E se você ainda não investe em REITs ou se quer aprender mais sobre esses fundos imobiliários americanos, vou deixar um card aqui em cima com um vídeo que eu explico passo a passo, beleza? Essa daqui é a primeira ideia que eu trago para vocês nesse vídeo. E a segunda, quando a gente fala principalmente de fundos imobiliários aqui no Brasil, como eu falei, fundos de tijolos vão sofrer um pouco. Mas quem vai surfar muito bem esse cenário de taxa Selic alta, inflação também caminhando para terminar acima das expectativas, são os fundos imobiliários de papéis. E aí eu separei essa matéria aqui para deixar com vocês, que é justamente isso. Veja quais os FIIs que ganham com a taxa de juros altas, né? Vou até descer aqui, vou dar um zoom para a gente ver um pouquinho melhor. A gente tem os FIIs com maior exposição em ativos indexados ao CDI, ou seja, contratos que remunerem o CDI mais um percentual pré-acordado, tá? Se a gente pegar aqui, por exemplo, ó, o VGIR 11 tem 98,7% dos seus contratos atrelados ao CDI, ou seja, o CDI vai aumentar, porque a taxa Selic também vai aumentar, esse fundo aqui vai pagar bons dividendos. Assim como o KNCR 11, que tem 89,6% dos seus contratos atrelados ao CDI. E depois você pode dar um pause aqui na tela para ver quais são esses outros fundos que também têm contratos de CDI. Tá? Então, por exemplo, eles vão pagar alguma coisa CDI mais 3% ao ano, CDI mais 4%. Então veja que os fundos imobiliários de papéis vão pagar muito bem nesse curto prazo. É dividendo na veia. Você recebe mais dividendos e, obviamente, você precisa reinvestir os dividendos.
Nesse cenário, então, de Selic alta, os fundos de papéis são os que vão pagar mais. Beleza? E se você quer aprofundar o seu conhecimento nos investimentos, eu te convido também a entrar na minha newsletter gratuita. Vou deixar o link aqui na descrição, basta você entrar então e eu vou começar a enviar conteúdos que não vêm para o YouTube também por e-mail, tá bom? Eu tenho certeza que você vai gostar desses conteúdos também mais aprofundados sobre ações, fundos imobiliários, renda fixa, investimento no exterior, criptomoedas e etc. Conteúdo de qualidade gratuito para você. Já estou te esperando. Um abraço e até mais.